Oi pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre geometria analítica, que é basicamente uma associação entre a geometria euclidiana, a geometria tradicional que a gente conhece, com a álgebra. Então a gente acaba misturando um pouco os dois. Primeiro, vamos partir de uma noção meio básica. O que é ponto? Ponto, na geometria analítica, a gente define como um par ordenado. Ou seja, o que é isso? São coordenadas. E a gente dá o nome dele de uma letra maiúscula do nosso alfabeto. O que são essas coordenadas de P, essas coordenadas do ponto? Essas coordenadas, elas são... Essa primeira recebe o nome de abscissa. E a segunda recebe o nome de ordenada. E o que são essas coordenadas, essa abscissa, essa ordenada? Basicamente, ela é um representante do eixo x e do eixo y no plano cartesiano. E já falando sobre isso, o que é o plano cartesiano? É um plano definido, por duas retas perpendiculares. Ou seja, esse eixo x e esse eixo y são duas retas perpendiculares e a gente determina elas como um plano cartesiano. Vou dar um exemplo de esse ponto P aqui, como é que esse ponto P pode encaixar dentro desse plano. Esse ponto P ele pode encaixar, por exemplo, se ele for esse ponto P aqui, que aí eu vou ter um x de P e um y de P. Tá, mas o que isso representa? O x de P é essa relação aqui. Aqui é o x de P. E o y de P? O y de P é esse daqui. Ou seja, esse ponto P nada mais é do que a junção, né, dessa reta auxiliar y de P com a reta auxiliar x de P. Tudo bem? Então esse aqui é o ponto P. Bom, agora a gente vai falar dos quadrantes desse plano cartesiano. Então eu tenho o eixo x e o eixo y. Primeiro eu vou escrever alguns exemplos de pontos dentro deles. Por exemplo, o A. O A vai ser o ponto 2, aqui lembrando que a primeira representa x e a segunda y. Então 2 e 3 é o ponto A. Ou seja, quando ele encontra esse ponto aqui, vai ser o ponto A, que aqui vale 2 e aqui vale 3. Tá, e o ponto B? O ponto B vale 1 e 2. Então quando vale 1 e aqui quando vale 2, aqui é o ponto B. Tudo bem? Agora, sobre o ponto, por exemplo, o ponto C. O ponto C peraí, só um último detalhe. Esses dois pontos estão no primeiro quadrante. Agora, sobre o ponto C. Vamos falar sobre o ponto C. Ele vai estar no ponto menos 4, então menos 4, 1. Menos 4, 1, ele vai ser esse aqui e esse aqui. Aqui vale 1. Então, aqui seria o ponto C. E o ponto D? O ponto dele é o menos 3 e 6. Então, marco menos 3. 6 vai ser mais ou menos aqui. Então, ele vai ser daqui até aqui. Aqui vai ser o ponto 6. Ou seja, aqui é o ponto D de dado. E esses dois são conhecidos como fazem parte do segundo quadrante. Vamos pegar agora, por exemplo, o E e o F. O E, ele é o ponto menos 1, menos 1. Então, ele vai ser esse e esse. Então, basta uni-los. Eu vou ter aqui, que é o menos 1, que é o ponto E. E eu vou ter também meu F, que é menos 2, menos 6. Menos 2, menos 6 é lá embaixo. Menos 6 é aqui. Então, eu vou ter o menos 6 aqui, o menos 2. Abaixo tem o menos 6. Aqui vai ser o ponto F. E esse é conhecido como o terceiro quadrante. E agora, sobre o ponto G, eu tenho o ponto G sendo o ponto 2, menos 3. Então, 2 já está marcado. Menos 3 é aqui. Ou seja, basta traçar as linhas. Esse aqui é o ponto G. E o ponto H é o ponto 5. Aqui, 5 com menos 4. Então, aqui é o menos 4. Basta agora ligar o ponto Basta agora ligar o 5 com o menos 4, que eu vou ter o ponto H. E esse é conhecido como quarto quadrante. Mais do que isso, percebe que eu tenho um certo padrão nas coisas? Do tipo, o ponto A e o ponto B
tanto x quanto y são positivos. Então, eu tenho aqui no primeiro quadrante, x é positivo e y é positivo. Ou melhor, escrevendo de uma maneira diferente, x é maior que zero e y maior que zero. No segundo quadrante, eu tenho que o x é negativo e o y é positivo. Então, x é negativo e y é positivo. Escrevendo de uma outra maneira, eu vou ter que x é menor do que zero e y é maior do que zero. Tudo bem? Próximo. Eu vou ter, então, que os pontos E e F, eu vou ter menos 1 e menos 2, ou seja, o x é negativo, e o y também é negativo. Então, eu vou ter que y é negativo. Opa! Ter que o x é negativo e vou ter que o y é negativo. Ou seja, eu vou ter que o x é menor do que zero e que o y é menor do que zero. E para finalizar, o último quadrante, eu tenho que tanto que o x é positivo e que o y é negativo. Então, eu vou ter que x é maior do que zero e y é negativo, menor que zero. Então, x maior que zero e y menor que zero. Sobre os quadrantes, é isso que eu tenho. Ou seja, eu tenho uma relação entre ser positivo ou negativo determinado, dependendo de qual quadrante cada ponto está determinado. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Agora eu vou falar para vocês sobre o ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio é a média das coordenadas. É a média das coordenadas. O que isso significa? Significa que o x médio vai ser x de A mais x de B dividido por 2, porque eu tenho dois termos. E o y médio? O y médio vai ser y de A mais y de B dividido por 2, porque é média. Se eu for desenhar, vamos supor que o A esteja aqui, que esteja o ponto A. Então, eu vou ter o x de A aqui e o y de A aqui. E aqui é o ponto A. Supor que o ponto B esteja aqui. Aqui é o ponto B. Então, eu vou ter aqui na frente o x de B e aqui em cima o y de B. Se eu for traçar uma linha aqui, por exemplo, vou traçar de outra cor. Se eu traçar uma linha aqui, por exemplo, eu vou ter que o ponto médio da linha, ou seja, a metade da linha, vai estar exatamente nas médias de x de A e x de B. Então, se x de A e x de B estão aqui, eu somo os dois, divido por 2, eu vou ter que o ponto médio vai estar mais ou menos aqui, que vai ser aqui no meio. E agora o y de A e y de B eu vou ter que ele vai estar exatamente no meio. Que ele vai ser mais ou menos aqui. Então, eu vou ter que aqui é o y médio e aqui eu vou ter que é o x médio. Traçando, colocando esse tracejado aqui, eu vou ter que aqui é o ponto médio. Tudo bem? Vou fazer um exemplo com vocês. Tipo, ponto A e o ponto B. Qual que é o ponto médio? Ah, o ponto médio eu posso fazer direto. Tipo, x médio vai ser x, a soma dos x, ou seja, 2 mais menos 4, dividido por 2. Ou seja, 2 menos 4 menos 2, menos 2 dividido por 2, menos 1. E o y médio? Ah, o y médio vai ser as médias dos y, ou seja, 3 mais 1 dividido por 2, que é basicamente 4 dividido por 2, 2. Ou seja, meu ponto médio, se eu for depois desenhar, ele vai ter a cara do tipo x é menos 1 e o y dele vai ser 2. Ou seja, vamos desenhar agora. O ponto A vai ser o ponto 2, 3. Então, ele vai ter aqui 2 e aqui ele vai ser o 3. Aqui é o ponto A. Ponto B ele vai ser o menos 4. Deixa eu só escrever 2 e 3. E o ponto B vai ser o menos 4. Menos 4 e 1. Ah, menos 4 e 1, ele vai ser aqui. Então, aqui vai ser o ponto B. Ah, vamos traçar igual eu fiz lá na outra. Traça aqui,
ponto médio vai ser exatamente aqui no meio, certo? E o ponto médio, pelas nossas contas, deu que é menos 1 e 2. Realmente bateu, menos 1 e 2, porque eu estou fazendo, inclusive, em escala. Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora vamos falar sobre distância. Distância de 2 pontos, eu tenho algumas características. Tipo, eu vou escrever distância sendo distância de A até B, dessa maneira. Ou seja, isso aqui eu vou ler como distância de A, do ponto A, até o ponto B. Tudo bem? Eu tenho uma primeira característica que é a distância do ponto A até o ponto A é 0, né? Tipo, pega a distância de um ponto até ele mesmo. Vai ser 0, né? Agora, se eu tiver com A diferente de B, eu vou ter que a distância de A até B é maior que 0. Se eu pegar 2 pontos e eles são diferentes, a distância entre eles, o tamanho, a linha, o segmento de reta entre eles, o tamanho dele tem que ser maior que 0. Próxima coisa, se a distância não, eu tenho que a distância de BA é a mesma coisa que a distância de AB. Quer dizer, tanto faz se eu estou medindo desse ponto para esse ou desse para esse. Ele continua sendo a mesma distância. E a última coisa é um pouco chatinho, mas eu vou explicar para vocês. A distância de A até C mais a distância de C até B vai ser igual à distância de A até B. Agora tem um detalhe. Se C pertencer à reta, pertencer, na verdade, ao segmento AB. Então, vamos pegar, sei lá, pega um ponto aqui, que é o ponto A, que é o ponto B. E um ponto C exatamente no meio, ou exatamente no meio não. Um ponto C sobre essa reta aqui, C. Se eu fazer essa distância, mais essa distância, vai dar a distância total. É isso que quer dizer essa propriedade. Tudo bem? Agora, falando da distância entre 2 pontos, na reta, o que eu tenho? Eu tenho primeiro que a reta no ponto 0 ela é chamada de origem. Lembra quando foi falado de módulo para vocês? Do tipo, o módulo de um número é sempre a distância dele até a origem. A gente vai usar essa ideia. Só que agora, em vez de usar a distância dele até a origem, eu quero a distância dele até outro ponto. E como é que eu faço para achar a distância dele até outro ponto? É só subtrair um do outro. Então, a distância na reta, vou escrever aqui embaixo, a distância, por exemplo, do ponto A até o ponto B na reta, vai ser igual ao módulo de A menos B. Então, se eu tiver um ponto A aqui, sei lá, e um ponto B, nem vou colocar aqui atrás, mas não importa onde ele está. A distância daqui até aqui vai ser exatamente igual ao módulo da diferença deles. Tudo bem? Então, a distância na reta é isso. Tá, agora vamos pensar agora no plano. No plano é um pouco mais chatinho. Aqui eu vou escrever a fórmula direto e depois eu justifico ela. Primeiro, a fórmula vai ser raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. O que significa esse delta? Esse delta significa, tanto ΔX quanto ΔY, eles significam variação de x. Tipo, x do ponto A menos x do ponto B. E do y vai ser a variação do y, que é y no ponto A menos y no ponto B. Ou seja, tanto faz qual é o delta, ou seja, o delta significa variação, que é essa conta de menos. Agora, a justificativa de por que é essa fórmula, ela vem de Pitágoras. Tipo, pega 2 pontos. Eu tenho o ponto A, que aqui é x de A, e aqui é y de A. E eu tenho o ponto B, que aqui é x de B, x de B, e y de B. O que eu tenho entre eles? Posso pensar em uma reta. Mais do que isso,
Concordam que eu tenho um triângulo e necessariamente esse triângulo é retângulo? E o pedaço laranja, ele não é a distância do ponto A até esse ponto aqui, que é a distância na reta, que é o módulo de não sei o que, para não ficar carregando esse módulo para baixo para cima, e porque na fórmula tem o quadrado, tanto na fórmula aqui quanto na fórmula do Pitágoras, eu vou simplesmente ignorar. Eu vou falar que esse ponto é a distância xb menos xa, ou xa menos xb, tanto faz. E o roxo? O roxo ele é a mesma coisa, só que agora com os y's, né? YB menos YA. Ou seja, se eu for colocar na fórmula, e aqui vou chamar de D de distância. Se eu for colocar como Pitágoras, eu vou ter que distância ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado, xb menos xa ao quadrado, mais cateto ao quadrado, que é yb menos ya ao quadrado. Ou seja, a gente não viu que ΔX não é variação? Então aqui eu tenho variação, ΔX, aqui eu tenho variação, ΔY, ou seja, minha distância ao quadrado vai ser igual a variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Escrevendo agora, passando a raiz para o outro lado, eu tenho aqui a raiz quadrada de ΔX quadrado mais ΔY quadrado. Tudo bem? Então, sobre distância, temos isso. Vou dar um exemplo de distância para vocês. Por exemplo, a distância, eu quero primeiro a distância entre o ponto A e o ponto B, e eu tenho os dois pontos. Lembrando que a primeira coordenada é o x e a segunda é o y. Então eu tenho que o ponto A está no ponto 2, menos 3, então ele está aqui para baixo. Menos 3. Aqui está o ponto A. E eu tenho que o ponto B está no ponto menos 4. 3, então é para cima. Então o ponto B ele está mais ou menos aqui assim. Aqui estaria o ponto B. E eu quero saber a distância daqui até aqui. Utilizando a fórmula, ou eu vou utilizar a fórmula, depois eu justifico por Pitágoras, tá? A distância vai ser igual a raiz quadrada, lembra, eu vou escrever a fórmula depois da variação de x, depois eu faço as contas, mais a variação de y ao quadrado. Ou seja, pensando na fórmula, basta aplicar. D, que é a distância, vai ser igual a raiz quadrada, variação de x ao quadrado. O x variando vai ficar 2 menos 4. Então vai ser 2 mais 4, vai ficar 6 ao quadrado. Mais variação de y, menos 3, menos 3. Eu vou ter menos 6 ao quadrado. É a mesma coisa. Vou escrever aqui, menos 6 ao quadrado. Eu já ia direto, mas vamos por partes. Já pulei etapa na hora de escrever. Ou seja, eu vou ter que a distância vai ser igual a raiz quadrada, 6 ao quadrado a 36, 72, né? Fazendo a continha um pouco mais rápido, só para a gente ganhar tempo. 72, se eu for tirar da raiz, vai ficar como 2. Vai ficar como 6 raiz de 2. Agora, vamos lembrar como é que faz para tirar da raiz. Lembrando, eu vou tirar da raiz, tira sempre com os números primos. Escreve 72. Dá para dividir por 2. Por 2 fica 36. Por 2, 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Agora, como aqui não tem nada, significa que tem o 2. Ou seja, eu vou tirar parzinhos. Tiro 3, tiro 2. Isso aqui fica 6. Então, quem saiu foi o 6. E quem ficou ainda dentro da raiz foi o 2. Quem ficou dentro da raiz foi o 2. Ou seja, a distância de A até B é 6 raiz de 2. Beleza? Agora, vou entrar num outro assunto, um outro tema, que é sobre área. A gente tem a noção de distância, agora a gente vai ter a noção de área. E como é que eu vou descobrir a área pensando trigonometria não. Pensando na geometria euclidiana, geometria tradicional, tudo começou, o cálculo da área, através de triângulos, né? A gente desenvolve de triângulo e depois consegue triangular todas as outras figuras e, enfim, calcular as áreas dessas outras figuras. Aqui a ideia é quase a mesma.
eu vou ter primeiro um triângulo qualquer, e como é que eu faço para calcular a área desse triângulo na geometria analítica, ou seja, usando as coordenadas dos pontos A, B e C desse triângulo. Primeiro, eu poderia pensar na geometria euclidiana, e pensando na geometria euclidiana, o que eu vou ter? Basicamente, eu vou ter que completar um retângulo na hora de fazer a área. Tipo, eu tenho esses seguintes complementos. Concordo que essa figura, claro, devido a não tá retinho, mas essa figura formou um retângulo, e eu conseguiria calcular a área desse triângulo fazendo a área do retângulo menos esse triângulo, menos esse triângulo, menos esse triângulo. Então eu poderia calcular a área desse triângulo interno tirando os 3 retângulos coloridos. Agora, esse resultado, fazendo as continhas, enfim, simplificando e tudo mais, utilizando a noção de distância que a gente acabou de fazer, ele é o mesmo resultado que calcular a área utilizando determinante. Determinante de matriz, lembra? Como é que eu monto essa matriz? A justificativa, depois vocês calculam o determinante e verificam se, para quem quiser, né? Verifica que a área do triângulo vai ser exatamente essa. Se não, usando matriz, vai ser a área do triângulo, vai ser o módulo, claro, a área é sempre positivo, pode ser que o determinante é negativo, da metade do seguinte determinante. Por favor, atenção. O determinante é o primeiro termo, xa, ya, 1. O segundo termo, xb, yb, 1. E o terceiro termo, xc, yc, 1. E calculo o determinante da maneira que vocês conhecem, espelhando as duas primeiras colunas ou as duas primeiras linhas. Enfim, calculo o determinante dessa matriz 3×3, e sempre vai ser uma matriz 3×3. O resultado da área vai ser metade dele. Beleza? Então, para calcular a área de triângulo, eu tenho a seguinte matriz. Agora, como consequência da área de triângulo, eu consigo dizer quando 3 pontos são colineares. Tipo, eu vou fazer um triângulo bem simples, só para a gente entender a ideia. Pego o ponto A aqui, pego o ponto B aqui, ligo o ponto B com o ponto A, ligo o ponto B com o ponto A, e pego, por exemplo, um ponto C, sei lá, um ponto C' aqui em cima, um C diferente. Se eu traçar daqui a aqui e do ponto C até o ponto B, eu vou ter um triângulo. Agora, achata esse C, do tipo, joga ele para baixo um pouco. Ah, se eu colocar o ponto C aqui, vou chamar de 2 linhas, porque é outro ponto, né? Percebe que o triângulo, agora, se eu construir, ele vai ficar menorzinho? Percebe que o triângulo, agora que eu construir, ele vai ficar menorzinho? Aí, se eu jogar ele para baixo mais um pouco, em algum momento ele vai encontrar aqui. Em algum momento ele vai encontrar aqui. Aqui vai ser o ponto C. E detalhe, ele ficou tão pequenininho, que a área desse triângulo, concorda que é 0? Ou seja, a área do triângulo vai ser 0. Se a área do triângulo for 0, então os 3 pontos, são colineares. Colineares. Ou seja, os 3 pontos estão na mesma linha, tanto A, quanto B, quanto C. E para calcular isso, lembra, eu tinha a formulinha lá que é módulo da metade da determinante. Aqui eu já escrevi o determinante. Metade não me influencia, porque é sempre o valor fixo, metade. O determinante, que vai determinar se os 3 pontos são ou não colineares. Veja, por exemplo, dados os pontos A, B e C, os pontos são colineares? Quer dizer, para determinar isso, eu preciso primeiro falar do determinante. Ah, o determinante, como é que monta? Primeiro é o xy de A, 1. Agora xy de B, 1 também. Então, menos 2, menos 4, 1. E o xy de C, 1 também. Então, é 3 menos 1, 1. E calcular o determinante dessa matriz e verificar qual é o valor desse determinante. Para calcular o determinante, pega-se as duas primeiras colunas e copia-se, né? Então, é 2, 3,
menos 2 menos 4, 3 menos 1. Põe módulo não, passa determinante. Agora, tudo que for nesse sentido, ele vai ser positivo, tudo que for no sentido contrário, ele vai ser negativo. Então, eu vou ter primeiro essa primeira aqui. Deixa eu passar uma linha única. Essa primeira aqui, que é 2 vezes menos 4 vezes menos 1, vai ser menos 8. Agora, essa segunda aqui, que vai ser 3 vezes 1 vezes 3, vai ser 9. E essa terceira aqui, que vai ser 1 vezes menos 2 vezes menos 1, vai ser 2. Isso tudo positivo. Agora eu vou fazer sentido contrário. Sentido contrário, eu vou ter, então, esse primeiro, que é, agora troca o sinal, né? Vai ser 1 vezes menos 4 vezes 3. Seria menos 12, só que como troca o sinal, fica 12 positivo. Esse com esse, fica... Esse com esse, ele ficaria negativo, então ficaria menos 2, só que troca o sinal, fica 2, somando. E este com esse, com esses três, né? 3 vezes menos 2, menos 6, troca o sinal, mais 6. Ou seja, agora basta somar todos eles. E fazendo a sominha vai dar 23. Como 23 é diferente de 0, deixa eu escrever o diferente melhor. Diferente de 0, eu vou ter que, como esse determinante não é 0, então os pontos não são colineares. E detalhe, então eu tenho um triângulo e a área do triângulo ela é determinada como metade, em módulo, claro, mas 23 já é positivo. Metade do determinante, ou seja, vai ser 23 sobre 2, a área desse triângulo formado pelos pontos A, B e C. Beleza? Valeu, falou, até mais. Tchau, pessoas!